Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina, a Rádio Cultura de Jardim Carapina, a Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, a Rádio Popular 2 de Planalto Serrano, a Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir,
no meu sentir. Aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Uma excelente noite para você e uma ótima noite para mim. Assim eu espero, assim eu confio em nosso Deus Todo-Poderoso, porque até aqui o Senhor tem nos permitido, até aqui o Senhor tem nos ajudado e até aqui tem sido feito a vontade do nosso Deus Eterno Todo-Poderoso. Estivemos ausente aí alguns dias atrás e ainda não estamos 100% para estar comunicando com vocês, mas a vontade de falar com os nossos ouvintes do programa Falando Jesus, a vontade de saudar todas as comunidades, bateu mais forte no coração. A vontade de falar com você que está acessando o site da rádio pelo www.radiopopular.net.br. Também a vontade de saudar os amigos da Rádio Digigospel.com.br, aos amigos da Rádio Cultura es.com.br, a todos vocês que estão na praça pública, a todos vocês que estão no ponto de ônibus, a todos vocês que estão chegando do trabalho, a você que está indo para o trabalho, a você que é estudante, que está chegando da escola, a você que está indo para a escola, a todos vocês, que Deus possa abençoar em mais esse dia que ainda não acabou. Simplesmente ele está se findando, mas até ele terminar, que Deus possa estar iluminando os teus caminhos, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Independente do teu credo, independente da tua religião, convida você a emprestar o seu ouvido, a você exatamente abrir o seu coração. Deixar que Deus fala com você exatamente como tem feito e como todos os dias o Senhor fala conosco, todos os dias o Senhor conversa conosco. Quero desde já mandar um abraço para os nossos ouvintes lá em Planalto Serrano que está aí em obras, né? Então, algumas regiões do Planalto Serrano, como o Bloco B e Bloco C, hoje não vai estar podendo acompanhar o programa Falando de Jesus devido aí às obras que estão sendo feitas, tanto pela EDP quanto também pela a Serra Ambiental, ok? Mas o restante, com certeza, você de Campinho, você de São Domingos, a você de Jardim Carapina, a você exatamente de Balneário de Carapebus, você neste momento, você vai estar em conexão com seu pensamento no céu, exatamente com seu coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar com você. Quero, antes de tudo, mandar um abraço para meu amigo Cabelo, lá do Planalto Serrano, e também a nossa amiga Vilma, ouvintes aí do programa Falando de Jesus, e a todos que nos ouvem pelo Brasil, a você que nos ouve pelo exterior. Desde já, ontem não pude agradecer, mas hoje eu estou podendo falar um pouquinho, né, devido a uma cirurgia bucal, mas eu quero agradecer a você dos Estados Unidos que estava nos acompanhando ontem, a você da França, a você de Aracruz, a você de Alegre, a você de Cachoeiro de Itapemirim, aonde você estiver, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, independente do teu credo, independente da tua religião. O mais importante é você ser temente a Deus, é você observar os mandamentos da lei de Deus. O mais importante é você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, já está presente o mensageiro desta noite, engarrafou, mas chegou no horário. Não vai dar tempo para falar tudo, mas o mais importante aqui não é o locutor, o mais importante não é o mensageiro, o mais importante é a palavra de Deus. Agora na Serra são 18 e 2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor,
arquiteto do universo. Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que
que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Está dentro do seu carro, ou então no seu local de trabalho, ou até mesmo ouvindo pelo celular. Nós queremos dar boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos, que para nós é mais do que uma alegria estar aqui esta noite, para falar ao seu coração, porque eu creio que não tem preciosidade maior e melhor do que aquela que vem da palavra de Deus, aquela que pode fazer diferença na sua vida, naquela que pode transformar um ser. E o que transforma é justamente a palavra através da unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo. Então estamos aqui para falar ao seu coração diretamente aquilo que você, através da interpretação do Espírito Santo, vai chegar dentro da sua necessidade, assim cremos. E antes de nós começarmos a palavra dessa noite, eu queria primeiramente fazer uma oração, até mesmo para nos apresentar a esse Deus que excede o nosso conhecimento, que é acima do nosso entendimento. Então, onde você estiver, eu gostaria que você aumentasse o rádio agora, aumentasse o volume daí, para que nós possamos nos conectar e não ter nenhum tipo de interferência. Então, nós vamos clamar isso ao nosso Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós com sabedoria e graça dada por Ti, começamos, Senhor Deus, essa noite a palavra na qual creio que o Teu Espírito já tenha falado, Senhor Deus, ao nosso coração, para a expressão do coração de cada pessoa que nos ouve essa noite. Estamos, Senhor Deus, muito agradecidos a Ti por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, mas sempre queremos mais de Ti, porque o Senhor para nós é como uma fonte que quanto mais bebemos, mais queremos, e queremos beber isso para a vida eterna. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, através da ação do Teu Espírito, que o Senhor seja o canal de ação de cada coração, em cada mente nesta noite, que possamos, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, a cada pessoa aquilo que o Senhor desejaria falar com elas. Nós sabemos, Senhor Deus, que são pessoas distintas, culturas diferentes, até mesmo nacionalidades diferentes, mas nós sabemos que o Senhor é Deus sobre todos e sobre tudo. Então, o Senhor conhece o coração, conhece o entendimento, e eu creio que o Senhor agirá na medida, na proporção da necessidade de cada um. Por isso, esteja à vontade, Espírito Santo do Senhor, de agir por nosso intermédio, e esteja à vontade também em atuar em cada coração e em cada mente, na autoridade do nome de Jesus, porque assim decretamos e assim profetizamos no poder desse nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que eu quero te dar esta noite
ela tem muito a ver sobre a graça, relacionada à graça quando alcança você e alcança a sua casa. Nós estamos muito felizes porque nós sabemos e podemos ter esperança de algo mais em nossa vida, aquilo que nós caminhamos dia após dia. E o texto que eu quero trazer ao seu coração essa noite está lá em 2 Samuel, capítulo 9. É uma história do versículo 1 ao versículo 13, que está relacionado à vida de Mefibosete. Quem é Mefibosete? O que ele pode nos ensinar essa noite? É isso que nós iremos descobrir nesse instante. 2 Samuel 9, de 1 a 13, diz assim: Disse Davi: Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: Tu és Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Prosseguiu o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: Onde está? Respondeu Ziba ao rei: Está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertence a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Assim disse Davi. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim o fará ele. Disse o rei: Quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Essa história é a história de Mefibosete, filho de Jonatas, ou seja, neto de Saul. Mefibosete era um menino que ele tinha tudo para si. Ele nasceu numa família de bastante conceito na época. Ele era neto de um rei, um dos primeiros reis de Israel. Mas se eu posso dizer que existe uma pessoa que trouxe para si muita maldição, foi Mefibosete. Mefibosete, ele podia ser uma pessoa que podia reclamar da vida, ele podia simplesmente questionar Deus, ele podia simplesmente falar que Deus o teria esquecido, até mesmo não poderia existir. Mefibosete, ele atraiu para si todo o pecado de sua geração. Afinal de contas, o rei Saul, ele era servo do Deus vivo. Mas Saul, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, ele perdeu a unção na qual foi dada diretamente ao coração dele, perdendo assim tudo aquilo que era graça do Senhor sobre a vida de Saul e sua descendência. Mefibosete, então, com tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu. Além de entrarem em guerra nesta época, Mefibosete de uma só vez perdeu junto o seu avô e o seu pai.
E uma guerra em que não só trouxe uma dor ao seu coração pela perda, mas também trouxe uma desgraça à própria vida, porque quando ele estava fugindo com a sua ama, ele se acidentou e ficou coxo das suas 2 pernas, conforme 2 Samuel 4,4 diz. Então nós podemos fazer um retrato de Mefibosete e vamos perceber que ele, na verdade, perdeu toda a sua família, e além de perder toda a sua família, ele trouxe para ele mesmo uma angústia muito grande à sua alma por ter perdido também as suas pernas. Ele nessa época era um menino de 5 anos de idade, estava simplesmente ainda começando a sonhar, ele brincava, ele corria, mas ele foi restrito da sua locomoção por causa desse acidente. Se nós quisermos explicar isso, nós não poderíamos, porque nós vivemos num mundo, e eu queria que você se apercebesse muito bem disso. Nós somos sujeitos às coisas do mundo, nós somos sujeitos às coisas que a nossa descendência planta para nós colhermos. Muitas vezes nós sofremos circunstâncias que não são nossas, mas são atraídas através de outras pessoas. Nós vivemos num país onde nós sofremos uma crise, não muitas das vezes por causa da nossa causa, mas por causa daqueles na qual nós confiamos. Então, sobre isso vem nos atraído muita desgraça, muita maldição. Nós passamos a sofrer. Eu entendo muito quando Jesus, no Getsêmani, ele orou e falou ao Pai, falou assim: Pai, não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre dele. E nós precisamos nos livrar do mundo, porque o mundo é muito mal, o mundo nos traz muita angústia na nossa alma. Tantas vezes nós sofremos, nós choramos, nós entramos em depressões. Quantas pessoas se suicidam por causa de circunstâncias e meios que lhe vêm, talvez sem eles mesmos saberem. Existe uma frase de um grande autor conhecido como William Shakespeare, é aquele mesmo que escreveu Romeu e Julieta. Ele tem uma frase muito interessante que diz assim, que existem mais coisas entre o céu e a terra que sonha a nossa vã filosofia. Existem muitas coisas que acontecem entre o céu e a terra que fogem do nosso conhecimento, onde nós só podemos obter graça de Deus para recuperar aquilo que para nós é perda. E eu quero dizer para você que não importa a situação que você está hoje, eu não sei em que você está pensando, talvez você esteja desempregado por causa dessa crise, talvez você esteja vivendo luto por causa de uma perda, talvez você tenha passado por um acidente na qual tenha restrito você de se locomover da maneira que você se locomovia antigamente, ou você simplesmente está vivendo um período de tristeza muito angustiante da sua alma, ao ponto de te paralisar. Eu quero dizer para você que existe uma solução, e essa solução é Cristo Jesus. E Jesus é aquele que pode te alcançar e trazer de volta tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que talvez para você tenha sido algo que afligiu a sua alma. Jesus é a solução. Mas se atentando a esse texto, nós vamos perceber que Davi aqui, ele era um homem muito próspero. Ele era um homem que, quando ele prometia, ele assim cumpria aquilo que ele fazia. E estando ele com aquela vontade dele de trazer bondade a alguém, ele lembrou do seu amigo Jonatas, e ele quis assim cumprir uma promessa que ele fez, onde essa história está narrada lá em 1 Samuel 20, de 14 até o verso 42, e onde ele prometeu junto a Jonatas a cuidar da geração de Jonatas. Então, lembrando Davi disso, ele quis trazer esta alegria a uma pessoa. Eu acho muito interessante quando brota isso no coração das pessoas, no intuito de querer ajudar alguém, em querer simplesmente olhar as pessoas que estão à nossa volta, em querer prestar um auxílio. Eu sei que hoje o mundo foca muito a nós mesmos, e nós temos muitos problemas, e muitas vezes a gente não tem a tendência de olhar para o próximo, mas eu quero dizer para você que o ato de ajudar alguém te traz benefício à sua alma e traz a alegria, porque isso é uma atitude cristã, isso é uma atitude de boa vontade, isso é uma atitude de referência àquele que ajudava sem exigir nada em troca, que é o próprio Cristo Jesus. Davi, então, ele
quis ajudar, e ele lembrou dessa promessa que fez a Jonatas e procurou esse rapaz chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era um rapaz já casado, como tinha o seu filho. Ele morava numa cidade chamada Lodebar, na casa de Maquir, na região de Manassés. E essa cidade Lodebar, ela tem uma tradução, essa tradução ela significa lugar sem pastor. Mefibosete, além de tudo aquilo que ele atraiu para ele morava num lugar onde a própria cidade já falava ao coração: aqui você não será cuidado, aqui você não terá auxílio que possa satisfazer a sua alma, o seu coração. E no texto fala que Maquir, no descobrir da história, diz que Maquir, onde esse Mefibosete habitava, era um homem muito rico, mas mesmo assim não satisfazia Mefibosete. E isso é muito claro no texto, quando Davi o chama e ele se considera como um cão diante do rei Davi. Então a expressão de Mefibosete era aquilo que estava na sua alma, e a sua alma era uma alma angustiada, era uma alma triste, era uma alma que, apesar das circunstâncias que estavam à volta, ele podia viver numa casa rica, mas dentro dele não havia paz, dentro dele não havia esperança. Eu conheço pessoas que não têm nada, mas têm muita prosperidade. E eu também conheço pessoas que têm muito, mas vivem numa vida de angústia. Isso tudo depende da forma que você atrai essa questão do conhecer a Deus ao seu coração. Talvez você não tenha uma intimidade diretamente com Deus, ou talvez nem cristão você seja, mas está ouvindo ou nos vendo. Eu quero dizer para você que tudo na vida é um ato de querer buscar. A gente não nos preenche de nada se nós não quisermos. Se nós estamos cheios de algo, nós não vamos permitir que nada de fora venha nos encher mais, porque nós já estamos cheios. Então, se você quer conhecer mais de Deus, se você quer conhecer mais da ação, do amor de Jesus, do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nós precisamos tirar tudo isso que está em nós, que pode nos causar paralisia, assim como causava paralisia em Mefibosete. Mefibosete aqui, eu posso dizer que era uma expressão de um pecador, de uma pessoa que vive sem pastor, sem cuidados, de uma pessoa que levanta todos os dias, trabalha ou estuda, ou então não fica procurando o que fazer, mas acha que a vida se resume a isso, no ato de vir e ir, no ato de deitar e acordar, e isso se torna uma rotina. Eu quero dizer para você que Mefibosete era a expressão de uma pessoa assim, triste, uma pessoa que, apesar de tudo que estava à sua volta, ele não tinha prazer. Mas Mefibosete, ele recebeu uma chance. Ele recebeu uma chance de mudar a sua história, mudar a sua vida. Ele foi convidado a sentar na mesa do rei. Ele foi convidado a sentar na mesa de um dos homens mais poderosos da época, que era Davi. Ele foi convidado a fazer parte de algo que ele nunca podia imaginar, porque o verso 8 desse texto fala que ele se achava como um cão, ele era um miserável, ele olhava para ele e não tinha, ele não tinha esperança dentro da sua própria vida, ele não conseguia sonhar. E eu quero dizer para você que eu já conheci uma pessoa que eu perguntava a ela assim, qual é o seu sonho? E ele falava para mim assim, eu não tenho sonho. E eu falei assim, mas você nunca sonhou? Ele falou assim, eu não tenho por que sonhar, por causa da vida que eu tenho, que eu levo hoje. Eu não sei se você é uma pessoa que não sonha, eu não sei se você é uma pessoa que caminha dia após dia, mas Mefibosete é a expressão exatamente dessas pessoas que não creem no amanhã, acha que está tudo terminado, acha que não existe solução para nada. Nós estamos num meio onde, quanto mais descobertas se fazem a respeito das pessoas que governam o nosso país, mais nós estamos vendo atrocidades e roubalheiras. E como acreditar num país como esse? Como acreditar no seu futuro? Como acreditar que nós amanhã poderemos vencer? Eu quero dizer para você que a questão de Mefibosete é que ele olhava apenas para ele mesmo. Ele não tinha uma visão sobrenatural, uma visão espiritual. Eu quero dizer para você que existe um Deus
e que esse Deus, ele se faz presente. Ele não é ele que traz atrocidades à nossa vida, não é ele que traz angústias à nossa vida. Nós a temos por causa de, muitas vezes, das nossas escolhas, por causa dos nossos pecados, por causa de circunstâncias externas, por causa de um mundo que jaz do maligno, como diz a palavra do Senhor, o mundo que é a expressão do comando de Satanás. Efésios capítulo 2, no início do versículos do texto, ele nos fala que antes de nós conhecermos a Jesus, nós vivíamos da nossa maneira, com os nossos próprios pensamentos, governados por aquele que era o príncipe da potestade do ar. Então, nós somos sujeitos às circunstâncias do mundo, mediante as nossas escolhas, mas eu quero dizer para você que você pode fazer uma escolha diferente, você pode mudar a sua história, você não precisa estar cabisbaixo, você não precisa achar que o mundo é uma rotina dia após dia, onde o que nos espera é apenas a morte. Mefibosete, apesar de trazer isso tudo para o coração dele, ele estava diante daquele que poderia mudar a história, que era o rei. Eu sou pecador. Eu reconheço que um dia eu precisei da graça do Senhor, eu tive que reconhecer a necessidade do auxílio de alguém externo, alguém superior, e esse alguém superior, ele tinha que fazer sentido no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, e a única pessoa que podia fazer sentido de uma forma plena se chama Cristo Jesus. Ele é a pessoa que atinge a sua alma, ele é a pessoa que atinge o seu corpo, e ele é aquele que faz o seu espírito nascer de novo. Esse Jesus é aquele que pode transformar a sua história. A expressão de Davi aqui é como se fosse a expressão do próprio rei, o rei Jesus. Assim como Davi chamou Mefibosete para sentar com ele e mudou a história dele, o restituiu de tudo aquilo que ele perdeu. Eu quero dizer para você que Cristo, ele pode te restituir de tudo aquilo que você perdeu. Quando Davi olhou para Mefibosete, eu creio que ele deve ter espantado com a fisionomia de Mefibosete, porque não tem como olhar para um filho sem lembrar de um pai. E Davi com certeza olhou para Mefibosete e trouxe uma lembrança, dizendo assim, realmente esse rapaz, ele parece com Jonatas, e ele trouxe para si uma alegria ao coração. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos diz que, lá em Gênesis, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Da mesma forma que Davi, ele olhou para Jonatas e se agradou e quis dar a ele tudo aquilo que poderia dar para poder trazer alegria àquele jovem rapaz. Eu quero dizer para você que Deus olha para você, Ele te enxerga como filho dele, porque você foi feito à sua imagem e semelhança. E nessa noite, esse Cristo, ele convida você a sentar na mesa dele, para poder cear com ele, para poder mudar a sua história. Efésios 2, de 4 a 7, diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos dá a oportunidade de sentar diante da mesa dele, assim como Davi convidou Mefibosete a sentar na sua mesa e o restituir de tudo que ele perdeu. Deus hoje à noite, através de Cristo Jesus, te chama para sentar nesses lugares celestiais e te dar tudo aquilo que você necessita. Só Ele pode restaurar, só Ele pode mudar a nossa história, só Ele pode resolver o seu problema, só Ele pode resolver a questão da sua família. A graça de Jesus está sobre nós de uma forma que basta apenas nós querermos, abrirmos, esvaziar de tudo aquilo que nos condena, que nos paralisa. O que é que te paralisa, que não te faz entender quem é Deus? O que é que te paralisa, que te faz não sentir paz ao seu coração? O que é que te paralisa, que
apesar de você ouvir tanto a respeito de Cristo, de Deus, ainda te torna uma pessoa inerte na sua mente ou na sua alma, a ponto de não ser alcançado por essa graça, essa imensa graça. Eu quero dizer para você que muitas vezes as coisas que nos paralisam é porque nós nos enchemos de muitas outras coisas que não são importantes, e você precisa perceber que a coisa mais importante da sua vida se chama Cristo Jesus. A partir do momento que você traz isso ao seu coração, a partir do momento que você o convida ou passa a entender a necessidade dele, você se esvazia de tudo aquilo que é conceito, religiosidade, tudo aquilo que é interferência, tudo aquilo que é paralisação da sua alma, da sua mente, e começa a ser transformado, começa a se tornar e a enxergar coisas diferentes. Nós podemos ser felizes no mundo de crise. Nós podemos ter esperanças, mesmo tendo um governo como nós temos. Nós podemos perceber e acreditar que em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Mateus 15, 27, existiu uma mulher que disse assim a Cristo Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher, ela reconheceu, assim como Mefibosete, quem ela era. Ela era uma pessoa indigna, era uma pessoa que não se considerava apta para estar na mesa do seu Senhor, mas no fundo do coração de ambos, eles estavam querendo algo que pudesse mudar a realidade. E essa mulher, ela descobriu que, mesmo ela se considerando ou sendo chamada de comer as migalhas de uma mesa, assim como um cachorro assim faz, ela também gostaria de comer, nem que seja um pouco da graça daquele homem que chamava Cristo Jesus. Eu não sei o que traz para você angústia, o que te faz às vezes não acordar de manhã em alegria ou em paz. Eu quero dizer para você que nós temos solução, e a nossa solução é Cristo Jesus. Ele nos ama de verdade. Ele não poupou a sua vida para mudar a sua história. E esse Jesus te chama para sentar à sua mesa. Esse Jesus te chama para trazer uma diferença na sua alma, na sua vida. E eu gostaria de orar por você agora. Eu queria profetizar na sua vida essa consequência da graça de Deus, que é justamente nos fazer sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mudar a história. Aquele que se achava ele é aquele que se menospreza. A partir de hoje isso não ocorrerá mais na sua vida, porque Cristo vai fazer mudança através da presença do Espírito Santo. Então eu gostaria que você simplesmente cresce. Eu queria que você se esvaziasse de si mesmo, de seus conceitos, de tudo aquilo que te coloca para baixo, de tudo aquilo que você ouviu e aprendeu, na qual não te trouxe benefício, porque o seu benefício agora é Cristo Jesus. Então eu gostaria que você olhasse e percebesse e fosse alcançado por essa oração. Se você puder parar um pouquinho e trazer essa vontade da presença, de mudança na sua vida, eu gostaria que você assim o fizesse, para que essa oração fizesse sentido na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós queremos de uma forma muito especial nos curvar diante da sua presença, porque sabemos que não existe outro Deus semelhante a Ti, não existe outro homem que fez o que Tu fizestes. O Senhor não está morto, apesar de tudo aquilo que o Senhor fez de êxito, que talvez não se diferencie de muitos outros homens, mas o Senhor tem algo além do que muitos outros homens não têm. O Senhor ressuscitou e o Senhor venceu a morte. O Senhor está sentado à direita de Deus, o Senhor intercede por nós. O Senhor, Ele está pronto a perdoar os nossos pecados. O Senhor está pronto a nos trazer novamente vida e uma vida em abundância. Ó Senhor, eu quero clamar por cada pessoa que nos ouve nesse instante, nessa noite. Eu quero clamar pela vida deles, para que o Senhor mude a história, que o Senhor primeiramente o chame a cada um deles, em especial àqueles que estão fragilizados, aqueles que estão desesperançosos, aqueles que se consideram não amados, Pai.
existem tantas pessoas que não se sentem amadas, mas o Senhor pode prover tudo isso no coração de todas elas. Por isso eu quero lhe clamar agora para que o teu Espírito agora visite a cada coração, cada um deles, e os toque com aquilo que nós sabemos que é o principal, que é com o toque de amor, um toque de esperança, um toque de restauração e restituição. Que o Senhor seja a diferença de cada um deles, que eles possam cada vez mais conhecer a Ti, que nós possamos, Senhor Deus, não ser como Mefibosete no seu início, uma pessoa que trouxe angústia para a alma, uma pessoa que trouxe menosprezo a si mesmo pelo seu ato de ser, o ato de ser paraplégico, mas, Pai, o Senhor é aquele que transforma a alma, e nós cremos nisso. Por isso nós intercedemos por cada pessoa que nos ouve, para que esta graça estabelecida através de Cristo Jesus alcance cada coração e traga uma mudança real e verdadeira, e que tudo aquilo que foi trazido por laços, atitudes de Satanás, seja lançadas por terra no poder do nome de Jesus, e que sejam almas prósperas, vidas prósperas, e que sejam o realizado, o agir do teu poder em cada uma delas. Traga a alegria de estar sentado à tua mesa em lugares especiais, porque nós somos filhos, nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai, e nós queremos sim ser reconhecidos nesse reino como aquele que vai herdar tudo aquilo conquistado por Cristo na cruz. Por isso, Senhor Deus, intervenha com seu poder e age sobremaneira. É isso que nós oramos, é isso que nós agradecemos, e é dessa forma nós profetizamos e abençoamos a sua vida no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria agradecer, eu sou o pastor Rubens Paulo, pastor do Ministério Apostólico da Restauração da cidade de Jacaraípe, do bairro de São Francisco, aqui na Serra Espírito Santo. E quero agradecer por essa oportunidade, que o Senhor tenha, de uma forma muito, muito profunda, atingido a sua alma e o seu coração, e que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Estou olhando. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 40 minutos. Desde já agradecer a Deus por mais um programa, falando de Jesus, por mais uma mensagem que Deus, o qual colocou no coração do mensageiro, para trazer para nós nesta noite, a noite abençoada, que possa ter chegado no seu coração, mais uma vez, a salvação. Mais uma vez, a palavra que edifica a sua casa, a palavra que edifica exatamente o seu trabalho, a palavra que edifica a sua pessoa, não como a pessoa o qual o mensageiro falou ser uma pessoa diferente. Mas se assim o mensageiro permitir, eu quero agradecer em primeiro lugar por nós termos se reencontrado novamente depois de muitos anos, muitos anos. E a mensagem que o mensageiro trouxe nesta noite, quando ele falou que uma pessoa se sentia sem pastor, me fez na lembrança de quando nós saímos daqui de Jacaraípe e fomos até a cidade de Nanuque, e lá nós vimos a sua ordenância como pastor de ovelha. Se é assim, se o pastor assim permite. É Resplendor, né? É Resplendor, então... eu estou aqui tentando buscar, mas é Resplendor. Lembro que quando nós fomos lá, fomos numa caravana
e fomos lá ver a ordenança do pastor, exatamente congregar uma igreja que estava sem pastor. Que quando o mensageiro trouxe que aquela pessoa estava sentindo como se estivesse sem um pastor, me veio na lembrança de muitos, acredito que é mais de 8 anos atrás, muitos anos. E Deus assim quis que um dia eu reencontrasse num ponto de ônibus, exatamente para convidar, para trazer uma palavra aqui nesse programa. Pode ter a distância do nome, daqui em Resplendor pode ter alguns quilômetros. Daqui nos Estados Unidos pode ter algumas horas, mas Deus faz as coisas virar num instante. A distância ela ficar tão curta. Da mesma forma, quando eu encontrei o mensageiro, convidei, assim o aceitou o convite, e eu quero agradecer em nome do programa, em nome de Jesus, a sua vinda até aqui, e se assim, que se Deus permitir, em outra oportunidade, agora você já sabe o caminho, até mesmo o mensageiro estava previsto para chegar aqui 15 minutos, Sebastião, e 15 minutos ele estava previsto para chegar aqui, e não, vou chegar sem problema, mas Deus quis que ele chegasse na hora que ele fosse trazer a palavra. Que o mais importante aqui não é talvez o mensageiro chegar meia hora ou o mensageiro chegar 1 hora depois. O mais importante é ele chegar exatamente às 18h08, no momento que as pessoas estão há 2 anos exatamente ouvindo esse programa. Há 2 anos, graças a Deus, nós estamos transmitindo em conexão com 8 rádios do município da Serra, Vitória e exatamente outras rádios online, levando esta palavra que não é minha e também não é sua, mas é o mensageiro que leva a palavra de Deus. Eu quero agradecer a esposa também do mensageiro que está acompanhando, não sei o nome dela, Pastora Keila. Aí, mas é isso, Sebastião, mais uma pastora. Ontem nós estávamos aqui com o pastor e trouxe a pastora, né? Nós vamos agendar a pastora Keila, Sebastião? Vamos agendar? Então tá certo. Então a pastora Keila já está. Depois nós vamos acabar o programa, né? Temos 1 minuto para terminar o programa. Então nós vamos estar conversando com a pastora e mostrar exatamente o estúdio ao pastor. Queridos amigos, eu quero agradecer a Deus. Eu estou falando um pouquinho segurando aqui porque a gente está meio costurada a boca, mas eu quero pedir desculpa à comunidade de Central Carapina e também à comunidade de Jardim Carapina. Houve um problema de falta de luz lá quando nós estávamos no meio do programa, iniciando o programa ali, então nós recebemos uma comunicação de que faltou energia. Então só você que às vezes tem celular, tem internet, então você que está acompanhando a programação. Mas como é feita a vontade de Deus e não a minha, então que seja feita assim. Importante é que a palavra está dada. E se assim Deus quis, assim seja feita a sua vontade. A todos vocês, uma excelente noite e uma ótima noite para mim. E amanhã convido você, a partir das 17h45, para mais um programa Falando Jesus, ao qual a cada dia nós aprendemos, a cada dia nós vamos tendo conhecimento da palavra de Deus. Vou deixar aqui só uma para o mensageiro. Me alegrou muito quando o pastor falou em Gênesis, que onde Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Tão bom que no século XXI nós pudéssemos ser essa mesma imagem e semelhança, porque nós não teríamos nenhum pecado. Deus nos criou essa imagem e semelhança para nós ficarmos sem pecado. E realmente o mundo hoje ele se propiciou a tantas coisas. Nós temos ainda uma vantagem, que tem o Filho dele. Nós temos ainda uma vantagem, que nós temos Jesus para reconectar essa imagem e semelhança, sem mancha e sem pecado. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.